Fala, meus fisiologistas da prática! Donis Carnevale falando. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Esse é o projeto Fisiologia na Prática, módulo 4, onde nós vamos falar sobre aptidão neuromuscular, hipertrofia e afins. E na conversa de hoje, nós estamos falando sobre os mecanismos extracelulares, e quais são as cascatas de reações e o que cada um deles promove intracelularmente falando, ou seja, dentro da célula, no que tange ao aumento da síntese proteica, no que tange ao protagonismo ou o fato de promover a hipertrofia, a tão sonhada, tão bela, tão querida hipertrofia miofibrilar. Hoje a conversa é sobre testosterona. Molecada short! Testosterona. Testosterona, galera, que é um hormônio, isso mesmo. Um hormônio, turma, cujo qual aí tem como matéria-prima gordura, isso mesmo, colesterol, principalmente aí, né? E tem alguns ésteres de colesterol na sua formação. E aí já vai uma dica prática para você. Não precisa ficar se empanturrando de esteroide anabolizante, uma vez que a matéria-prima para os hormônios, principalmente a testosterona, são a gordura. Então tome cuidado com, de repente, uma ingesta baixa de gordura ou treinos demasiadamente longos, treinos demasiadamente, uma carga de treino geral semanal muito alta, com volume alto, ou intensidade também sempre alta, eles acabam diminuindo os níveis séricos de testosterona, ou seja, os níveis sanguíneos de testosterona, a quantidade sanguínea de testosterona que é medida por miligrama por decilitro, eles são diminuídos a partir dessas questões. Então, nesse contexto, tome cuidado com a ingesta baixa de gordura, de lipídios, tome cuidado com treinos demasiadamente longos, treinos de alta intensidade todos os dias, porque eles têm uma diminuição da testosterona. E nós vamos ver que a testosterona é um hormônio extremamente anabólico e que promove aí a síntese proteica, uma alta ativação de síntese proteica fenomenal. A testosterona é violenta, por isso que nós vemos algumas pessoas que de repente estão algum tipo de utilização de esteroide anabolizante, principalmente por questões de testosterona, que a maioria dos esteroides anabolizantes androgênicos, também chamados pela sigla AAS, Androgenic Steroids, Anabolic Androgenic Steroids, esses tipos de esteroides, de hormônios anabólicos, eles são à base de testosterona. A maioria deles, salvo um ou outro que não é. Contudo, todos têm a mesma questão, a mesma base, que é a testosterona. E por que eles têm como base a testosterona? Nós vamos ver nessa aula como a testosterona, ela amplifica a síntese proteica. Mas enfim, o que eu tô também dando essa introdução para que você tome cuidado com dietas aí de alta restrição de gorduras, meu fisiologista. Afinal de contas, a gordura, o colesterol em si, a própria gordura saturada, ela é importante aí na base, na matéria-prima de colesterol. Muitas vezes, muitas pessoas podem ficar de repente com receio de eu vou comer gordura, eu vou engordar. Vou comer gordura, eu vou depositar mais gordura e assim sucessivamente. Obviamente que não. Quanto menos gordura no corpo, melhor. Obviamente que não. Gordura, tecido adiposo em si é extremamente importante, aí não só na proteção de órgãos, você já deve ter ouvido eu falar isso, contudo na matéria-prima aí de membrana e principalmente na matéria-prima aí de hormônios de grande importância para o funcionamento aí do nosso organismo, como por exemplo a testosterona tanto para os homens quanto para as mulheres, beleza? Legal. Por que o homem tem uma liberação maior de testosterona naturalmente do que a mulher? Porque nós temos as glândulas, que são os testículos, que deles liberam-se aí a testosterona, beleza? Mas aqui eu não vou falar especificamente como ela é encontrada em suas glândulas, contudo, eu tô aqui para falar o que ela faz dentro da célula, meu fisiologista, e por que ela é tão querida aí pelos amantes dos esteroides anabolizantes. Perfeito? É porque a testosterona, meu fisiologista, a famosa testosterona, ela tem duas vias de atuação, duas cascatas de atuação. A primeira é que ela promove automaticamente uma entrada na célula e vai lá na núcleo, estimulando o aumento da síntese proteica. Olha que loucura, Joe.
Olha que loucura. A testosterona aumenta a síntese proteica direto na célula. Testosterona aumenta a síntese proteica diretamente na célula, meu fisiologista. Nesse contexto, se ela aumenta a síntese proteica, uma vez que eu tomo, estou ingerindo testosterona, ou tenho um nível sérico maior de testosterona através da alimentação, através de um sono, de um melhor descanso, de um repouso adequado, ou da utilização de esteroides anabolizantes, eu tenho a testosterona vem direto no núcleo, bate na portinha do núcleo e fala assim: turma, é hora, não quero nem saber o que vocês estão fazendo, para tudo, é hora de sintetizar proteína, mané. É hora de sintetizar proteína. Ou seja, inicia-se um aumento na síntese proteica, principalmente de actinimiosina, e olha, detalhe, principalmente de tipo 1 e 2A, então a testosterona tem essa habilidade aí de sintetizar proteína. Haja vista, na literatura, a ciência demonstra que alguns artigos científicos mensuraram pessoas que estão treinando contra a resistência sem o uso de esteroides e pessoas que treinam, que não treinavam, cara, com o uso de esteroides anabolizantes. Então, se pegaram os caras, aplicavam testosterona neles e as pessoas não treinavam. E os caras estavam treinando, se alimentando normalmente aí. Os caras que tomavam testosterona, mas não estavam treinando, tiveram um aumento de hipertrofia maior, tiveram uma maior hipertrofia baseada naquelas pessoas que estavam treinando. Contudo, um dos vieses desse estudo é o fato do tempo, né? O tempo cujo qual ele foi mensurado, né? Então, um tempo curto, não dá para fazer um recorte a longo prazo. Obviamente, as pessoas que estavam inseridas no treinamento de contra-resistência, a longo prazo, quando eu falo longo prazo, estou dizendo 6 meses, 1 ano, obviamente vão ter um nível de aumento de massa muscular e de hipertrofia maior comparado às pessoas que estavam tomando esteroides anabolizantes. Contudo, isso é para você saber o quão responsivo é o esteroide anabolizante, principalmente a testosterona, para a síntese proteica. Eu não estou querendo dizer que é para você tomar esteroide e ficar em casa, não é isso. Estou querendo dizer que o esteroide anabolizante, ele sim tem esse papel fundamental ou um papel grandioso na síntese proteica. Não tô querendo aqui fazer apologia também a nada disso. Tô só dizendo o que ele faz, é por isso que ele é tão querido. E infelizmente é por isso que as pessoas utilizam no meio do mundo fitness. Afinal de contas, isso eu vejo que é culpa do próprio treinador, porque às vezes nós adentramos com estratégias de treino que acabam por falta de controle, de negligência nossa, não gerando resultados para o aluno, e o aluno imagina que ele só vai ter resultados através da utilização de esteroides anabolizantes. E isso é uma mentira. Se eu controlo o treino, se eu tenho tudo que a gente vai aprender aqui, se você tiver o passo a passo de tudo que a gente aprender aqui sobre síntese proteica, uma fisiologista, você faz síntese proteica, você hipertrofia quem você quiser. É só seguir tudo isso que a gente tá falando, ou melhor, é só você entender sobre como o organismo funciona, que aí você vai ter a oportunidade de fazer com quem você quiser. É por isso que eu amo tanto a fisiologia, você já ouviu falar 1 milhão de vezes. Mas enfim, até cai de tanto amor. Mas enfim, eu só quero deixar claro isso pra você e novamente frisar essa questão pra você, porque, cara, se você entende como o organismo funciona, se você entende como o seu organismo responde, se você entende como o seu organismo responde no que tange a hipertrofia fibrilar, você faz isso, obviamente, sem a presença de esteroide anabolizante, basta você querer. E se você unir os dois conhecimentos, molecular, intracelular, do como funciona, quais são os mecanismos que promovem a hipertrofia fibrilar, e posteriormente, nas próximas aulas que eu vou entregar, os mecanismos de treino, cara, você faz o que você quiser com quem você quiser, ninguém vai te segurar. E o melhor, da maneira que você achar que deve ser feito, não da maneira que eu falar pra você, beleza? Eu não tô aqui pra te idiotizar, eu tô aqui pra te promover conhecimento, abrir a janela, abrir portas, e aí o resto é contigo, beleza? Então a testosterona, ela faz diretamente a síntese proteica. Existe uma outra via também, a testosterona, ela ativa as células satélites que estão aqui, ó, quiescentes, as células satélites, ou seja, a testosterona, ela abre oportunidade, nós vamos ver depois, você vai entender isso aqui de melhor maneira posteriormente quando a gente for falar de uma aula específica sobre células satélites. Contudo, a testosterona, ela abre oportunidade para aumento de núcleos, de mionúcleos celulares, o que promove uma hipertrofia exacerbada. Então a testosterona, uma vez que ela, células satélites, vamos acordar, vamos trabalhar? Ela bota a célula satélite para trabalhar, principalmente no que tange aí a diferenciação entre elas e a proliferação, que são os dois aspectos que as células satélites promovem, o aumento de mionúcleos, a diferenciação em mionúcleos, em núcleos celulares,
para promover uma oportunidade maior de crescimento muscular. Nós vamos saber o detalhe disso nessa aula. Contudo, a testosterona ela é protagonista do avisar a célula satélite. Ou seja, o cara que está utilizando esteroide anabolizante, ele vai lá e tem uma maior síntese proteica nuclear dentro do núcleo, e ela tem ainda uma chamada maior para células satélites, ou seja, o cara tem uma responsividade à síntese proteica, à hipertrofia miofibrilar aumentada, ampliada. Isso não tem que ter discussão, eu só estou falando o que a testosterona faz, minha fisiologista, beleza? Nesse contexto, a testosterona também não atua somente direto no núcleo ou ativando as células satélites, ela tem uma via que ela ativa, parecida com a da insulina que nós vamos ver, mas eu vou aprofundar quando nós formos falar de insulina. Contudo, ela ativa uma proteína chamada fosfatidinozitol 3-quinase, que é denominada aí de PI3K, que por sua vez ativa uma outra proteína chamada PKB. Essa PKB ativa a AKT. E a AKT, que é aquela proteína que nós falamos lá no início dessa nossa conversa, quando a gente estava expondo os mecanismos extracelulares e intracelulares, essa AKT, além dela inibir o catabolismo proteico, inibindo algumas vias de catabolismo proteico, que nós vamos ver especificamente já em algumas aulas, ela ativa o complexo mTOR. E aí você já sabe, quando eu ativo o complexo mTOR, eu ativo a P70S6K e a S6K, que vai dar onde? Vai, deu bom, moleque, síntese proteica. Então, nesse contexto, de maneira resumida aqui na parte da KT, nas próximas aulas nós vamos aprofundar nessa proteína. Contudo, o interessante é que você entender que a testosterona, ela tem por 3 mecanismos a oportunização celular de ampliar a hipertrofia miofibrilar, a síntese proteica, o aumento da produção de actina e miosina, da síntese de actina e miosina, promovendo o aumento de massa muscular. Sim, não só um aumento de massa muscular, mas um aumento de força também. Afinal de contas, a hipertrofia miofibrilar está paralelamente conectada aí com o aumento de força. Você já viu isso nas últimas aulas. Nesse contexto, testosterona está aqui, eu tenho síntese proteica direto no núcleo da célula, eu tenho um aumento da atividade, diferenciação, proliferação de células satélites, o que vai me oportunizar janela aumentada para ter hipertrofia miofibrilar, e eu vou ter uma cascata de reação que ativará a inibição de, por exemplo, a inibição, que eu vou colocar dessa forma aqui, ó, uma flechinha e um bloco aqui, como um bloqueio do catabolismo, que nós vamos ver posteriormente nas próximas aulas, como que funciona, quais são as proteínas, do catabolismo proteico, e eu tenho a ativação, ao mesmo tempo que eu tenho a AKT, a atividade da AKT, uma proteína intracelular aumentada, ela inibe o catabolismo proteico e ativa ainda mais a síntese proteica através aí do complexo mTOR. Nesse contexto, a testosterona, aí uma vez você pode ter se perguntado, poxa, por que a testosterona amplia tanto o anabolismo? Promove um ambiente mais anabólico. Dessa forma, além do fato dela ativar a síntese proteica, ela aumenta a atividade das células satélites, que se eu te falar, as células satélites, como eu te disse, uma vez que ela tem a sua atividade aumentada, é certeza que a gente vai ter hipertrofia miofibrilar, a gente vai ter um grau alto de hipertrofia miofibrilar, e ela também inibe o catabolismo através da ativação da AKT, ou seja, você está com um ambiente extremamente propenso para ter hipertrofia miofibrilar, você está com baixo catabolismo proteico, você está com alta atividade das células satélites e você tem uma alta atividade aí e mensagem nuclear de aumento de síntese proteica, ou seja, com testosterona só não ganha massa muscular quem não quer, não é mesmo, meu fisiologista? Contudo, lembre-se, todo tipo de utilização de esteroide anabolizante, aqui no caso da testosterona é a mesma coisa, a gente tem os prós, que obviamente brilham os olhos, que é, nossa, aumento da célula satélite, aumento aí da síntese proteica, inibição do catabolismo proteico. Contudo, existem os contras, e aí existem inúmeros contras em relação à utilização de esteroides anabolizantes. E aí eu só vou colocar um que vai abranger todos. Não é nem o fato de você ficar broxa, etc., a mulher crescer pelo no queixo, ficar com a voz grossa, não é nem nada disso. É o fato de, na fisiologia, meu querido fisiologista da prática, dentro da fisiologia, dentro do funcionamento do nosso organismo, você está colocando uma substância que está fazendo tudo isso
Imagina o que ela não precisa acontecer com essa substância para ela fazer tudo isso. Um dos grandes fatores que acontecem é o down regulation. E o down regulation é a diminuição da produção endógena de testosterona, o que acarreta no momento em que você interromper a utilização exógena, a produção endógena, ou seja, a produção de dentro do seu organismo, ela está extremamente diminuída. E esse é um dos fatores pelos quais é tão complexo os caras segurarem, ou as mulheres, ou quem estiver utilizando, os usuários de esteroides anabolizantes, sustentarem os ganhos por muito tempo. Afinal de contas, você causou um grande reboliço dentro do seu organismo e sem a testosterona exógena e com a produção endógena diminuída ou muitas vezes cessada, você não vai reter, sustentar os ganhos, ou seja, a mesma coisa você tomar à toa. É por isso que muitas pessoas viciam no esteroide anabolizante. Por quê? O cara toma, aí ele tem todos os benefícios do esteroide anabolizante, quando ele para, ele perde tudo. E aí ele sempre fica buscando aquela sensação de, nossa, eu preciso daqueles benefícios, aqueles benefícios são tão bons, eu só tenho esses benefícios com o uso de esteroide anabolizante, e aí a pessoa vira uma pessoa viciada. Por isso que é chamado de droga. E é mesmo, uma droga pelo fato de viciar nesse contexto, ok? Meu fisiologista, o intuito aqui dessa aula é simplesmente te expor como a testosterona ativa, aumenta o anabolismo, promove um aumento da atividade da síntese proteica e quais são os mecanismos pelo qual a testosterona atua nesse contexto, beleza? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre alguns mecanismos extracelulares da hipertrofia miofibrilar, da síntese proteica, uma conversa que dá muito pano pra manga, contudo uma conversa acima de tudo linda. E eu espero que você esteja se deliciando com ela assim como eu estou. Beijo no coração e até a próxima